No salão de vidro, diante de empresários, luzes e taças, o menino pegou o microfone com as duas mãos e disse sem tremer: "Eu escolho a minha nova mãe, mas ela não está na lista." Um segundo de silêncio estalou como gelo em copo. O pai, Álvaro d'Aquino, bilionário de hotéis e aquisições, ficou de pé no meio da plateia com o susto preso no nó da gravata. As 5 mulheres sentadas na primeira fila, impecáveis, trocaram olhares que brilhavam menos de emoção do que de cálculo. O gesto seguinte do menino foi simples. Apontou para a lateral, onde uma jovem de uniforme azul segurava uma bandeja com copos d'água e olhos que não sabiam onde pousar. Clara baixou o olhar como quem pede desculpa por existir, e as setas invisíveis do salão inteiro se viraram para ela. 3 meses antes, ninguém teria acreditado que aquela frase pudesse existir. A mansão dos d'Aquino voltara a ter o barulho de motor, depois de um longo período de silêncio. A mãe de Gabriel, Ana Luísa, fora como uma claridade constante, dessas que a gente não repara até que falte. Falecera de forma súbita, um aneurisma que não mandou aviso. O luto, em casa, virou método. Álvaro respondeu ao vazio, impondo regras: horários rigorosos, terapia agendada, refeições medidas como projetos. Gabriel, 10 anos, aprendeu a vestir a tristeza como um paletó que não lhe servia. A governanta, Dona Iracema, fazia o possível para que a rotina não o engolisse de vez. Álvaro passava as noites com relatórios, como se planilhas pudessem remar contra a corrente. Quando o conselho da holding o pressionou a aparecer mais estável em público, surgiu a ideia infeliz que alguém batizou de Projeto Harmonia, um ciclo de eventos beneficentes, jantares e aparições, culminando em uma escolha pública da nova companheira de Álvaro, mulher que, por tabela, ocuparia a função de madrasta de Gabriel. O absurdo ganhou roupa social. 5 candidatas selecionadas por um comitê de imagem, todas compatíveis com o ecossistema d'Aquino. Helena Prado, juíza reconhecida por sua firmeza. Isadora Montenegro, filantropa da moda. Renata Lobo, herdeira e investidora agressiva. Camila Duarte, médica de ponta em hospitais privados. Bianca Ferraz, influenciadora e PR que transformava qualquer sala em cenário. A palavra que não diziam, mas que unia as 5, era vitrine. Clara entrou nessa história por outra porta. Chegou com um currículo simples, 2 cartas de recomendação de prédios, onde limpara apartamentos, e um caderno de anotações, onde escrevia listas para não esquecer a própria vida. Pagar a luz, estudar à noite, levar a avó à consulta. Foi Jorge, o mordomo, quem a conheceu primeiro. A antiga faxineira tinha ido embora de um dia para o outro, cansada do clima de maus lençóis, e Jorge precisava de alguém que não derrubasse as coisas de dentro ao tentar arrumar as de fora. Entrevistou Clara na copa, enquanto ela, por hábito, ajeitava o saleiro torto que ninguém via. No primeiro dia, Clara percebeu que a mansão falava alto, mesmo quando silenciosa. Reconheceu na madeira encerada o capricho, nos arranjos de flores, a tentativa de preencher falta com perfume, nas portas fechadas, uma forma de segurar o mundo à força. Conheceu Gabriel de relance, um menino magro, cabelo preto caindo para a esquerda, os olhos espiando por trás de uma prateleira da biblioteca, como quem testa o que a casa permite. Não falou com ele. Deixou um copo de água na mesa perto, arrumou 3 livros que estavam fora do lugar e saiu. Às vezes, presença demais assusta. Na semana em que Clara começou, Álvaro levou Gabriel a um jantar de apresentação das candidatas. Foi no próprio hotel da família, salão revestido de mármore, aquece-prato no ponto, guardanapos que pareciam esculturas. As 5 mulheres chegaram em ordem, como num desfile que não assume ser desfile. Helena falava baixo, com os olhos de quem mede palavras. Isadora trazia um sorriso que brilhava antes de chegar. Renata usava o celular, como se estivesse sempre prestes a fechar um negócio. Camila escutava com atenção clínica. Bianca fazia da vida uma narrativa, e nessa narrativa ela sempre saía bem.
Gabriel apertou a mão de cada uma com jeito de quem pede desculpa por ter mãos. Depois do jantar, Álvaro o chamou de canto. Eu preciso que você esteja aberto. Não para gostar de todo mundo, mas para perceber com quem você se sente melhor. Vai ser sua nova mãe de coração, filho. Gabriel engoliu a palavra mãe como quem engole algo que não foi mastigado. Mãe para ele era uma palavra que morava num lugar específico da casa. A varanda onde Ana Luísa plantava manjericão, o cheiro de bolo que ela deixava nos domingos, a forma como se ajoelhava para que os olhos ficassem na mesma altura. Ninguém parecia caber naquela vaga. Ainda assim, aqueceu com um aceno curto. Aprendera a não dar trabalho. O projeto Harmonia ganhou calendário. A cada semana, uma atividade de integração familiar, com uma candidata diferente. Cozinhar com Gabriel, levá-lo para um compromisso, ajudá-lo com uma tarefa, lidar com um imprevisto proposto pela equipe de imagem, sem que a participante soubesse que era teste. O jogo era feio, mas elegante, e estava armado para validar uma escolha que já vinha meio pronta nas conversas de bastidor. Bianca tinha a máquina, os contatos e a capacidade de transformar a viúva de um bilionário em narrativa aspiracional. O dinheiro gosta de se ver no espelho com filtro. No primeiro encontro, Helena convidou Gabriel e Álvaro para uma manhã no tribunal. Queria apresentar a justiça por dentro, mostrar que regras protegem. Gabriel achou o prédio bonito, o eco nos corredores, o peso das togas. Helena foi gentil, mas havia nela um jeito de falar com crianças, como se fossem adultos que ainda não aprenderam a cumprir sua parte. Quando ele errou a direção na hora de sair do elevador, ela disse: atenção, por favor. Não foi grosso, foi frio. Álvaro, que confunde firmeza com virtude, gostou. No segundo encontro, Isadora levou Gabriel para uma visita a uma instituição que patrocinava. Fotos, abraços, pacotes com o nome dela. Gabriel se sentiu observado mais do que observador, como se a câmera invisível do mundo o acompanhasse para ver se ele parecia feliz. Isadora era doce, mas anunciava a doçura. Por trás de cada gesto, uma legenda. Gostar é importante. Generosidade educa. Na volta, o menino dormiu no carro como quem descansa de uma festa em que nada era de fato dele. Renata, no terceiro encontro, propôs uma tarde no escritório de investimentos. Quero que você veja como o dinheiro trabalha para nós, disse, com brilho de eficiência. Deu a Gabriel um cofrinho de metal que pesava mais do que prometia e um mini relatório com gráficos coloridos. O menino prestou atenção porque aprendera a prestar e gravou duas palavras que não entendeu: risco e retorno. No final, Renata lhe perguntou: e aí, gostou? Como se fosse uma pesquisa de satisfação. Ele respondeu sim, porque parecia a coisa certa a dizer. Camila escolheu o hospital. Mostrou o setor de pediatria, explicou máquinas, encurtou medos com fala mansa. Gabriel gostou da voz dela, que dizia, deixa eu ver, em vez de me mostra. Álvaro achou que era a primeira vez que uma das 5 de fato escutava. Camila comprou uma planta no saguão, para levar vida para casa, e ensinou o menino a regar sem exagero. Foi o encontro que quase mudou a história inteira. Quase Bianca, por fim, preparou uma tarde de criação. Contratou uma equipe para filmar discretamente. É o que sempre dizem quando há câmera por todo lado. Montou uma mesa com tintas, molduras, camisetas brancas para customizar. A ideia era fazer com Gabriel uma camiseta que ele usaria no evento final, com uma frase sobre coragem. Bianca tinha frases prontas. Gabriel tentou escrever saudade, mas a palavra não cabia e manchou a letra. Bianca o corrigiu sem querer corrigir. Vamos escrever começo? Ele assentiu com a cabeça, mas as mãos recusaram. Foi esse o dia em que o menino percebeu, sem ainda saber dizer, que havia uma diferença enorme entre algo pensado para ele e algo pensado sobre ele. Enquanto isso, na mansão, Clara fazia o que sabia. Tornava invisível o que é preciso para que tudo funcione. Aprendeu o jeito do piano. A poeira que insiste em ficar nos cantos do corrimão, a hora de trocar a água das flores antes que murchem.
Com Gabriel, a dinâmica era de silêncio vivo. Ele passava, ela deixava uma maçã cortada onde ele podia alcançar, uma jarra de água sem barulho, um guardanapo com um desenho rápido de um barquinho de papel, hábito antigo que ela tinha desde criança, de desenhar barquinhos nos cantos das páginas. Numa tarde, quando Clara recolhia livros pela biblioteca, achou um caderno de capa preta embaixo do sofá. Abriu na página marcada por um pedaço de fita. Havia uma lista escrita em letra de menino. 5 coisas que uma mãe faz. 1. Se abaixa para falar comigo. 2. Sabe esperar. 3. Tem cheiro de casa. 4. Não promete palco. 5. Me deixa errar e depois ficar. Clara fechou o caderno devagar, devolveu ao lugar e sentiu as palavras pesarem nos bolsos como chaves que não eram dela. A partir daquele dia, sem decidir por isso, passou a reparar se as mulheres da lista do pai se abaixavam para falar com Gabriel. Quase nunca. O evento final ficara para o mês do aniversário de morte de Ana Luísa. Coincidência que o consultor de imagem disse que geraria ressignificação positiva. A ideia do time de PR era simples e abominável. Em um jantar com doadores, amigos e imprensa, Álvaro anunciaria a escolhida pelo filho. Gabriel subiria ao palco, receberia 5 flores, cada uma representando uma das candidatas. Entregaria a cada uma um obrigado e guardaria a que representasse a sua nova mãe. Simples, elegante, redondo. Faltava só combinar com o menino que carregava o luto nos bolsos. Na manhã do ensaio, Gabriel se trancou no quarto com o caderno de capa preta e o barquinho de papel que Clara, sem saber que seria sagrado, havia deixado sobre a mesa. Álvaro bateu na porta 2 vezes e chamou. Não insistiu. Desceu e encontrou Clara passando pano no corredor com cuidado para não brilhar demais. Brilho em excesso trai. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar por que o silêncio dela rearranjava a casa. Quando ela percebeu, parou, pediu desculpa por estar no caminho. Você não está no caminho, Clara, disse Álvaro, surpreso com a frase sair inteira. Às vezes eu acho que é você que devolve o caminho quando o resto passa por cima. Clara sorriu, um sorriso tímido que não conquista nada além de espaço para ser. Ia responder qualquer coisa que não se dissesse com muitas palavras, quando Jorge apareceu apressado. A equipe de audiovisual queria ver a altura do microfone do menino. Álvaro subiu. Clara ficou ali mais 1 minuto olhando a marca que o pano deixara, uma trilha úmida que evaporava rápido. Pensou que certas dores eram como aquela trilha. Apareciam claras e sumiam em 2 minutos na superfície. Só que dentro, no chão, ficavam marcadas por muito mais tempo. Na hora do almoço, Gabriel desceu, sentou, comeu pouco. Clara deixou um copo d'água ao lado e não tocou no assunto. De tarde, ele a procurou no solário, onde ela trocava a água de um vaso que já não tinha perfume. Ficaram um tempo olhando as plantas sem dizer nada. Gabriel mexeu no papel até dobrar um barquinho. Não ficou perfeito. Clara fingiu não notar e disse: "Ele navega mesmo torto." Ele assentiu. A primeira frase da noite do evento ainda não existia. Mas dali em diante já não poderia ser escrita sem esse barquinho torto sobre a mesa. Bloco 2, o jantar de ensaio, seria 2 dias antes da cerimônia. A equipe de imagem transformou o salão menor do hotel numa versão reduzida do que viria. Mesa comprida, arranjos brancos, um mini palco com púlpito e microfone, 5 cadeiras com plaquinhas douradas. Gabriel apareceu de camisa branca e tênis surrados. Álvaro tivera vontade de pedir sapatos novos, mas algo o conteve. Clara circulava como sempre, bandeja na mão, olhos que sabiam sair de foco diante de qualquer conversa alheia. Naquele ambiente parecia decoração invisível. A simulação começou. O mestre de cerimônias, contratado para a noite grande, pediu que Gabriel ensaiasse o percurso, subir ao palco, receber as 5 flores, caminhar até cada candidata, entregar, sorrir, voltar. Gabriel fez tudo, mas com um atraso em cada gesto, como quem pisa num chão de areia movediça. Ao final, quando o homem disse perfeito,
O menino baixou as mãos e guardou o rosto no ombro sem chorar. Clara, a 6 metros, viu e não se mexeu. Leram nela a omissão. Era prudência. Se um adulto invadisse, selava o constrangimento. Se ninguém invadisse, ele talvez achasse o ar. Depois do ensaio, Camila aproximou-se com o jeito de quem pede licença de verdade. "Posso perguntar do que você gosta?" disse a Gabriel. "De livro e de bolo simples", respondeu, surpreso por ter saído assim. Camila sorriu. "Gosto de bolo simples também. Com açúcar de verdade, sem enfeite demais." Helena observava de longe a cena. Anotou mentalmente que havia ali concorrência legítima. Isadora fotografou os arranjos para postar depois, sem revelar demais. Renata falava ao telefone, negociando algo que parecia nunca poder esperar. Bianca, por sua vez, estava com um produtor alinhando a luz da mesa para não ficar morta na câmera. Álvaro viu Clara recolhendo copos. Aproximou como quem pergunta de leve: "O que você achou?" Clara demorou a entender que a pergunta era para ela. "Do ensaio?" Ele assentiu. "E achei que pareceu uma peça. E ele não é ator." "Ninguém é. Você acha que eu devia cancelar?" Clara segurou uma taça, como se fosse uma palavra que precisava pousar bem. "Eu acho que pedir que um filho escolha mãe em público é muito peso. Mas não sou eu que sei essas coisas. Eu só vejo o chão. E de onde eu limpo, o chão parece tremer." Álvaro levou a mão ao queixo. Só perceberia muito depois que aquela foi a primeira vez que alguém lhe disse, com carinho, que sua ideia talvez fosse ruim. Na manhã seguinte, a casa tinha cheiro de roupa passada e de vento esperando chuva. Gabriel ficou mais tempo no quarto e, quando saiu, trazia o caderno de capa preta debaixo do braço. Procurou Clara no solário e sentou no chão. Ela estava lavando o vaso da planta que Camila trouxera. O barro rachado se desfazia bonito. Gabriel abriu o caderno numa página nova e escreveu devagar, sem deixar que ela visse: 6 coisas que uma mãe não faz. 1. Usar meu coração como propaganda. 2. Brigar com a tristeza. 3. Entrar no meu quarto sem bater. 4. Dizer passou quando não passou. 5. Puxar minha mão quando tem câmera. 6. Esquecer de escutar o que eu não digo. Clara, sem saber, era parte daquela lista, o contrário dela. Talvez por isso o menino tenha dito: "Você se abaixa." "Como?" Para falar comigo. Acho que eu gosto disso." Clara sorriu sem mostrar dente. "Minha avó dizia que flor se olha de perto. Gente também." Na véspera do evento, a equipe de PR promoveu um encontro íntimo entre Gabriel e as 5, sem Álvaro. A ideia era ver a espontaneidade. Montaram uma sala com câmeras discretas, doces na mesa, um roteiro de tópicos em cartões coloridos. Gabriel percebeu o truque, mas entrou assim mesmo. Helena trouxe um livro para ele, Os Meninos da Rua Paulo, e pediu que ele lesse um parágrafo. Quando ele tropeçou, ela completou como quem ajuda. Ele preferia quando a mãe esperava. Isadora apareceu com uma camiseta para combinar com a que fizemos e dinheiro para doar em nome do menino. Notou na cabeça que ele gostava de camisas sem etiqueta no pescoço. Renata entregou um quebra-cabeça de 1000 peças com a foto do hotel panorâmico. Disse que montariam juntos quando ela estivesse em casa. Camila trouxe uma carta. "Se um dia você ficar doente, eu fico doente junto para você não se sentir só." Foi a única que escreveu à mão. Bianca chegou por último. Perfume que anunciava a entrada, trouxe uma câmera instantânea e tirou 3 fotos. Ela e o menino. O menino segurando um cartaz começo. E o menino sozinho. Só que nessa, ela pediu que ele sorrisse mais. Ele puxou o canto da boca, educado. Quando a porta da sala fechou, Gabriel correu para o corredor e respirou fundo. Encontrou Clara do outro lado, equilibrando uma bandeja de copos. Ao vê-lo, ela pousou a bandeja no aparador. "Tudo certo?" Tudo. Ela sabia que tudo, às vezes, queria dizer nada. Caminharam juntos por alguns metros. Jorge passou, apressado, apontando o relógio. De repente, um rapaz da produção saiu de uma sala e quase derrubou a bandeja que Clara havia deixado no aparador. Gabriel a segurou rápido antes que os copos caíssem. Clara disse:
Obrigada, num tom que selou algo invisível, cúmplices agora em algum nível do cuidado. A tarde derrubou-se em cima da casa com luz dourada. Álvaro reuniu Gabriel no escritório. Amanhã é o dia. Não precisa falar discurso. Só a flor, o gesto, o agradecimento. Se eu não quiser... Álvaro parou, olhou para a mesa. Na borda, uma arranhadura que Ana Luísa odiava, e ele prometia arrumar depois. Ou depois nunca chegara. Se você não quiser, eu... A frase não veio inteira. Eu dou um jeito? Tá. Filho... Ele tentou, meio sem jeito. Você sente falta do cheiro de casa? Mas sinto. Eu também. Ficaram os dois olhando para a arranhadura, um jeito estranho de abraçar com o olho. Quando o sol sumiu, Clara sentou na escada de serviço para amarrar o cadarço. Dona Iracema trouxe um pedaço de bolo de fubá ainda morno. Come, menina. Amanhã vai ser dia longo. Vai, você sabe que não tem que ser heroína de nada, né? Eu sei, dona I. Eu só limpo. E é por isso que você é a única que enxerga a poeira que os outros varrem para debaixo do tapete. Clara riu. Era elogio e aviso. O dia do evento amanheceu como se alguém tivesse passado verniz na cidade. O hotel brilhou. Os carros chegaram. Os convidados eram a prova viva de que o mundo gosta de viver perto do dinheiro. A sala ficou grande, o ar ficou fino. No camarim, Gabriel vestiu a camisa branca e guardou no bolso o barquinho torto que dobrara com Clara. Álvaro ajeitou a gravata, olhou-se no espelho e não reconheceu a expressão. Lembrava felicidade embrulhada em ansiedade. As 5 candidatas se preparavam, cada qual ao seu jeito. Helena revisava um texto que talvez nunca usasse. Isadora checava o posicionamento da equipe de foto discreta. Renata respondia uma mensagem cifrada. Camila respirava, olhos fechados. Bianca passava batom com a firmeza de quem traça uma meta no espelho. No corredor, um produtor sussurrou para outro. É hoje que a vida do garoto muda. Clara ouviu e engoliu seco. O corredor da cozinha tinha outra frase. Ruth, a confeiteira, segurava uma bandeja de lembrancinhas em forma de barquinho de chocolate, ideia de alguém que vira os desenhos de Clara sem saber de onde vinham. Isso é coincidência? Perguntou Clara, tocando a borda de um barquinho de chocolate. Ideia da equipe criativa, respondeu Ruth, num tom entre orgulho e desconforto. Clara engoliu a vontade de dizer que certas coincidências são só cópias de coisas íntimas. Minutos antes de a orquestra aquecer e o mestre de cerimônias subir, Gabriel sumiu. Jorge percebeu primeiro. Bateu em 2 portas, chamou nos banheiros, olhou nos cantos. Álvaro sentiu o estômago cair tanto que precisou segurar a beira do aparador. Bianca chegou com calma, tudo sob controle, que irritou mais do que acalmou. Helena procurou segurança. Isadora sugeriu anunciar uma pequena mudança de roteiro. Renata propôs adiar a parte do menino e seguir com o jantar. Camila saiu pelo corredor, na intuição de onde uma criança se esconderia quando o mundo fica grande demais. Clara não correu. Caminhou até o único lugar que a cidade grande esquece, a escada de incêndio. Encontrou Gabriel sentado no 2º patamar, o barquinho no joelho, o caderno no colo. Posso sentar? Perguntou. Ele deu de ombros. Ela sentou um degrau abaixo para que os olhos dele ficassem no alto. Não disse, vai passar. Não disse, você consegue. Ficou. O barulho do salão vinha abafado, como mar atrás de rocha. Eu queria a minha mãe, ele disse, quieto, como quem testa se a frase aguenta o ar. Eu também? Você também? Todo mundo tem alguém que virou silêncio e ainda assim mora dentro. Meu pai quer que eu escolha. E você? Eu não queria ter que escolher. Queria que eu escolhesse por causa de que eu sou quando ninguém está vendendo. Clara pegou o barquinho torto, alisou uma dobra, devolveu. O que você é quando ninguém está vendendo? Eu sou um menino que gosta de bolo simples e de livro. Um menino que esquece as palavras quando a sala fica grande. Um menino que lembra da mão da minha mãe no meu cabelo. Então escolhe quem ajoelha, quem espera. Quem tem cheiro de casa. Se não tiver ninguém, você pode dizer hoje não. Pode? Pode.
As palavras enterradas na escada como poeira que o sol decide mostrar. A rádio do segurança chiou. Alguém disse, achamos. Foi Camila quem os encontrou primeiro, 1 metro atrás, e parou quando viu os dois. Voltou devagar, sem interrompê-lo. Álvaro chegou com o coração no rosto. Filho, meu vô, tem certeza? Tenho, só. Não deixa que você use. Eu sei. Álvaro olhou para Clara como quem agradece e pede desculpas ao mesmo tempo. Ela concordou de leve. Não era hora de conversa grande. De volta ao salão, Gabriel passou por entre mesas como quem atravessa a floresta, sabendo que existe uma clareira. O mestre de cerimônias anunciou a parte mais emocionante da noite. Álvaro o segurou de leve pelo ombro. A orquestra curta. O menino subiu os degraus. O plano era receber as 5 flores. O que aconteceu foi outra coisa. Ele pegou o microfone com as 2 mãos e disse sem tremer: eu escolho a minha nova mãe, mas ela não está na lista. O ar ficou bom. Álvaro ficou de pé com o susto no nó da gravata. As 5 mulheres fitaram o palco. Gabriel apontou para a lateral, onde Clara, de uniforme azul, segurava uma bandeja com copos. A bandeja tremeu. O mundo inteiro pareceu tremer junto. Por um instante, parecia que o tempo pediria uma segunda chance para todo o mundo organizar a expressão. Bianca foi a primeira a se recompor. Anunciou-se ainda sorrindo e disse algo para o repórter ao lado que parecia isso da matéria. Renata fez um cálculo invisível para saber se perder ou ganhar poder. Isadora levou as mãos ao peito. A sinceridade do gesto era verdadeira, ainda que viesse com uma legenda pronta na cabeça. Helena exerce uma sobrancelha medindo implicações. Camila encostou os dedos no relaxamento, como quem segura uma alegria mansa. Álvaro respirou. Gabriel desceu 2 passos do palco, virou para o pai e perguntou: eu posso escolher? Álvaro respondeu do único lugar onde as frases nascem certas. Pode. Então o menino disse ao microfone: eu escolho a Clara, porque ela se abaixa, porque ela espera, porque ela tem cheiro de casa. Metade da sala suspirou. A outra metade armada na próxima frase. Clara não se mexeu. Olhou para Jorge, que do fundo só confirmou com olhos. Camila sorriu abertamente, como quem torce pelo tempo certo sem ciúme. O gerente de relações públicas está com frio. A história havia sido escrita no roteiro, e justamente por sair, ficara viva. Álvaro subiu os 2 degraus que separavam a placa do palco, não para desfazer o que o filho dissera, mas para tirar a noite do roteiro e colocá-la de volta na vida real. Pegou o microfone como quem segura um pedido de perdão e falou de um jeito que a equipe de PR não mereceria. O projeto termina agora. Transformamos luto em espetáculo achando que isso curaria mais rápido. Meu filho lembrou que casa não se administra como campanha. Peço desculpas às convidadas, ao público, principalmente a ele. A sala, habituada a aplausos mecânicos, ficou sem saber o que fazer. Camila começou a bater palmas sozinha, devagar, sem salvar nada, apenas para dar àquele gesto uma saída. Outras mãos vieram, umas sinceras, outras constrangidas. Bianca manteve o sorriso, mas os olhos procuraram a câmera certa. Deu um passo até a lateral do palco e sugeriu ao repórter: história melhor do que filme. Helena ficou. Isadora foi embora discretamente. Renata telefonou para alguém que parecia estar sempre esperando telefonemas. Clara continuava imóvel, a bandeja presa aos dedos. Jorge apareceu perto dela e tirou o peso de suas mãos com um "eu levo". Álvaro chamou Gabriel com um gesto breve, mais convite do que pedido. O menino voltou ao palco, barquinho no bolso. O pai se ajoelhou para que os olhos ficassem alinhados, um movimento que Ana Luísa fazia sem nunca parecer condescendente, e disse baixinho: você quer que eu diga alguma coisa? Só que a mãe não é para agora, é para sempre. E que hoje eu só escolhi alguém para ficar por perto. Então é isso, Álvaro repetiu ao microfone, com a simplicidade que o dinheiro relatou tem. Hoje meu filho não escolheu uma nova mãe. Escolheu quem o faz se sentir em casa. Isso basta. Depois, olhei para Clara.
Não a chamou ao palco, não a exposições. Apenas disse, obrigado por esperar junto. Ela assentiu, um aceno que cabia num palmo. A noite se desmontou em silêncio disciplinado. Os fotógrafos buscaram furtar imagens. Seguranças aprendendo a ser parede sem ser muralha. Álvaro pediu aos pedidos desculpas pessoais, um por um, e dispensou a imprensa com um amanhã eu falo. As 5 mulheres foram tratadas com respeito. Helena disse que no lugar dele faria o mesmo. Isadora, chorosa, disse que doaria as flores para um abrigo. Renata calculou outra vez e concluiu que nada ganharia ficando. Camila esperou por último e deixou um bilhete dobrado. Se precisar de calma clínica, eu venho. Não por você, por ele. Bianca postou no elevador. Aprender também é luxo. Mas o texto vinha com um gosto salgado de desapontamento. Na copa, enquanto os garçons empilhavam pratos, Clara ficou diante da pia, as mãos dentro d'água, como quem lava uma coisa que não sai. Dona Iracema chegou com uma toalha de pano que a família usava desde antes de ser grande. Respira. Menina, respirei tanto que fiquei leve. Leve não voa quando o chão sabe segurar. De madrugada, quando a cidade desapertou o nó da gravata, Álvaro mandou uma mensagem para toda a equipe. Projeto Harmonia encerrado. Amanhã, ninguém comenta nada sem alinhamento. Hoje todo mundo dorme. Ele mesmo não dormiu. Andou pela casa recolhendo cacos invisíveis. A promessa que fez a si mesmo de proteger o filho de ruídos. A tentativa de salvar a imagem com um gesto grandioso. O conforto que sentiu ao ver o menino apontado para um lugar seguro. Parou no solário. O vaso de Camila, agora com água limpa, parecia respirar. Sobre a mesa, um guardanapo com um barquinho desenhado por Clara. Álvaro sentou e entendeu. Talvez o trabalho dele, por um tempo, fosse tão simples e tão difícil quanto não estragar o que estava nascendo. O dia seguinte trouxe manchetes disputando a mesma rua. Bilionário encerra a realidade de madrasta ao vivo. Criança vira o jogo e escolhe funcionária. Humilhação das concorrentes? Lição de humanidade? Depende de quem escreveu-a. A equipe de comunicação pediu orientação. Álvaro respondeu. Uma nota, pedimos desculpas, cancelamos o formato, protegeremos a intimidade do meu filho. Sem ataques a ninguém, sem novelas. O repórter mais íntimo insistiu por entrevista exclusiva. Álvaro cedeu a uma curta com condições, sem imagens do menino, sem perguntas de fofoca, sem fotos de Clara. Na conversa, disse o que acreditava, ainda que a crença estava verde. Não se escolhe mãe numa mesa. Casa não é concurso. Aprendi tarde. Clara acordou no quarto que dividia com a avó, no bairro Alto, onde os ônibus lembram a cidade de que ela tem periferia. Teresa, a avó, preparou café fraco e pão com manteiga de verdade, o luxo mais honesto que tinha. Vi na televisão, disse a velha, com olhos que guardavam mais histórias do que móveis. Fizeram de você um personagem. Eu não sou personagem, vó. Eu sei. Mas o mundo gosta de histórias que cabem em títulos. Você vai ser falado. Eu não quero. Querer é só a primeira parte. Clara saiu para comprar pão de queijo para levar à mansão. Ruth gostava do mercadinho da esquina dela e viu 2 olhos curiosos demais na banca de jornal. Apurou o passo sem correr. Às vezes, sobreviver é andar na velocidade certa. Quando chegou à posse, Jorge abriu a porta de serviço com aquele meio sorriso que dá licença a quem vive nos bastidores. Como você está? Inteira, acho. Inteira é o bastante. Álvaro pediu que ela subisse ao escritório. O caminho que ela normalmente fazia invisível agora parecia passarela. Bateu na porta. Ele estava de mangas arregaçadas, sem gravata, como se tivesse sido desembarcado de si mesmo. Eu vim obrigado. E pedir desculpas. Eu expus você sem querer. O senhor não me expôs. Eu não estava no lugar de sempre. Quem expôs foi o mundo. Ele anda com os olhos puxados. Eu quero te fazer uma proposta, disse Álvaro. E sua voz, pela primeira vez, pediu licença antes de executar. Que você continue perto do Gabriel, mas com um papel que proteja todos nós. Não mãe substituta, não babá, uma mediadora de rotina.
Alguém que ajude a casa a ser casa. Nós oferecemos um contrato honesto, curso pago se você quiser estudar. Liberdade para dizer não, Clara ouviu. O corpo inteiro atento, como quem mede as linhas de uma roupa antes de experimentar. Eu posso pensar? Deve. E se eu disser não? Eu vou entender. E vou continuar grato, ela concordou. Não decidi naquele momento. Precisava levar a proposta para o lugar de onde vinha sua coragem. A mesa pequena da avó, o silêncio do quarto, o caderno onde anotava as coisas que não queria esquecer. Gabriel apareceu na porta sem chamar, o barquinho no bolso da bermuda. Você vai embora? Eu não sei ainda. Se você quiser, posso te visitar? Pode, mas talvez eu não vá. Então você fica? Ainda não sei, ele concordou, uma maturidade que faria. Tirou do bolso um papel amassado. Outra lista com 2 linhas apenas. 2 coisas que um filho pode pedir. Tempo, verdade. Entregou a ela sem dizer o que era. Álvaro viu e entendeu o recado silencioso. Aquela casa tinha recebido um professor atrasado. Os dias seguintes esticaram a corda do julgamento. Um programa matinal insinuou aproximação indevida. Um portal de negócios questionou governança emocional. Um perfil de fofoca publicou uma foto recortada de Clara e Gabriel na escada de incêndio com a legenda Novo Núcleo Familiar. Álvaro pediu à equipe jurídica que se concentrasse no essencial. Direito de imagem do menino, direito ao trabalho de Clara, proteção da família. Nada de processar opinião. Enquanto isso, Gabriel voltou à escola, como quem volta de uma viagem que ninguém entende. Alguns colegas o trataram como herói, outros perguntaram quem ganhou como se fosse jogo. Uma professora o chamou para conversar e ofereceu uma sala onde ele pudesse ficar 5 minutos por dia sem fazer nada. Ele usou. Clara decidiu. Desceu as escadas do prédio da avó com uma mochila leve e o caderno. Álvaro a recebeu na entrada de serviço, não por desconsiderá-la, mas para poupá-la dos flashes do portão principal. Eu aceito com 3 condições, disse ela, firme apesar da timidez. Primeiro, eu não pareço. Sem meu nome, sem minha foto, sem minha história nas notícias. Segundo, eu não faço nada que a mãe dele faria. Eu faço o que qualquer adulto cuidaria. Terceiro, se eu achar que estou atrapalhando, eu mesmo peço para sair. Fechado, respondeu Álvaro, quase antes que ela terminasse. O combinado não faz milagre, mas é transparente um abrigo. Clara passou a entrar e sair sem barulho, coordenando horários de estudo e silêncio, mediando conversas entre o pai e o filho quando os dois queriam a mesma coisa, com palavras diferentes. Teve dias bons, como quando Gabriel topou voltar ao clube de leitura que frequentava com Ana Luísa, e dias ruins, como quando um paparazzo os sons na rua e o menino travou no meio da calçada, os dedos fazendo endo de tanto segurar o bolso onde o barquinho morava. Nesses dias, Clara não dizia ignora. Dizia vamos por aqui, e escolheu a rua com mais árvores. Bianca tentou um retorno digno. Publicou um texto sobre amor próprio de mulheres que não aceitam ser figurantes, sem citar nomes. Recebeu aplausos merecidos e colheu de volta algumas sombras que ela mesma plantara. Helena foi vista jantando com um promotor. Isadora lançou uma campanha de doação sem a família Daquino no release. Renata fechou um investimento que fez esquecer aquela mesa. Camila discretamente visitou a pediatria no sábado e mandou uma mensagem curta para Clara. Se precisar, eu venho. Sem holofote. A virada que ninguém esperava veio de onde sempre vêm as coisas que interessam, de um gesto pequeno. Num domingo, Gabriel pediu para visitar a varanda onde Ana Luísa havia plantado manjericão. O vaso estava seco, terra dura. Clara trouxe água, mas não despejou. Deixou que o menino amolecesse aos poucos. Álvaro chegou com um pacotinho de sementes. Não sei se a gente replantar é certo, disse. Inseguro como quem pisa num lugar sagrado. Não é substituir, respondeu Clara. É cuidar do que ela ensinou. E os 3, sem cerimônia, replantaram. Gabriel colocou um palito com a palavra sempre escrita com caneta. A cena não tinha música, nem câmera, nem post.
Tinha cheiro de casa. No dia seguinte, a pancada, uma matéria longa, assinada, acusou a família de instrumentalizar funcionários e insinuou um romance secreto entre Álvaro e Clara. Não havia nada além de fotos de corredor e deduções. O texto, no entanto, foi o suficiente para que a escola chamasse Álvaro para alinhar expectativas de exposição e para que o conselho da realização de agendasse uma reunião de emergência. No grupo interno, alguns executivos defenderam o afastamento de Clara até que a poeira baixasse. Álvaro sentiu o velho voz de agradar planilhas coçar. Gabriel chegou da aula com o olho de quem aprendeu a se defender onde não devia. Entrou no escritório, fechou a porta e disse: "Se tirarem a Clara, eu saio." "Sai para onde?" "Para onde ela for." A ameaça não veio como birra. Veio como mapa. E como todo mapa desenhado com verdade, ele não prometia caminhos fáceis, prometia direção. Álvaro descobriu que primeiro escolher de que lado da história ele queria ficar: o da narrativa vendável ou o do teto que protege. Clara, por sua vez, leu a matéria no celular antigo e decidiu sozinha. Pediu missão. Escreveu num bilhete: "Eu não vou ser pedra no caminho de vocês." Deixou o papel na mesa de Jorge e desapareceu pela porta lateral, antes que alguém a convencesse do contrário. Foi para a casa da avó, onde o cheiro bolo de fubá brigava com o cheiro de tinta descascando. Sentou na cama, caderno no colo, e chorou um choro curto de gente que não tem tempo para tragédias longas. Teresa passou a mão em seus cabelos de mulher que ainda parece menina. "Às vezes proteger também é ir embora", disse a avó. "Mas nem sempre é o certo. Às vezes, embora deixe a casa sem chão." Quando Gabriel soube, não pediu carro. Pegou o ônibus, colocou o capuz, enfiou o barquinho no bolso e atravessou a cidade como quem faz expedição. Desceu 2 paradas antes, porque o coração disse que precisava andar. Na calçada, um homem olhou para ele com curiosidade de quem já viu seu rosto num portal. O menino apressou o passo. Subiu a ladeira da rua de Clara e parou diante da porta enferrujada. Bateu. Teresa abriu com o susto e a ternura dos que regularam o avesso da própria casa. "Eu vim buscar a Clara", disse ele. "Simples como água. Ela está se recompondo", respondeu Teresa. "Mas entra, que a tristeza não se trata do lado de fora." Gabriel entrou, esperou, olhou os quadros tortos com desenhos de barquinho. Quando Clara saiu do quarto, os dois se olharam como quem encontra o mar depois de muitos prédios. Ele não falou mais nada. Só tirei do bolso o bilhete de demissão que ela escreveu e, com um lápis emprestado da avó, escreveu abaixo: "Eu não aceito." Teresa riu sem vergonha. Às vezes, é preciso um decreto infantil para corrigir um erro adulto. Do lado de fora, Álvaro estacionou o carro torto na ladeira. Desceu apressado, não como bilionário, como pai. Quando entrou, o que viu foi uma casa pequena dar aula para a sua. Mesa com toalha florida, louça desparceirada, cheiro de café que ficou. E a própria coragem, finalmente em pé. Ele disse, olhando para Clara e para Teresa: "Se tem que escolher entre proteger a imagem e proteger a casa, eu escolho a casa. Se a senhora permitir, dona Teresa, eu queria levar vocês 2 para minha casa, não como serviço, como família de proteção." A Clara decide o papel dela, mas ela não vai sair por pressão de mentira. Teresa, que nunca teve medo de dizer não e só disse sim quando valia, respirou como quem conta notas antigas. "A minha rede não é escada de ninguém. Se for para ser degrau, é daqueles que a gente pisa e sente firme. Se você promete isso, a gente vai." Devagarinho, Álvaro prometeu. Não como quem assina contrato para inglês ver, como quem se compromete com o teto. A virada, enfim, deixou de ser um gesto no palco e virou estrutura. A mudança não aconteceu com caminhão na porta nem caixas empilhadas. A casa absorveu Teresa e Clara como quem recolhe de volta uma parte perdida, um par de travessas herdadas, um relógio que só funciona quando alguém se lembra de dar corda. Teresa ficou no quarto que dava para o jardim dos fundos. Ruth trouxe um avental novo e um lugar cativo na cozinha. A velha sabia cortar cebola sem chorar e contar história sem que virasse sermão.
Clara manteve o quarto simples junto à ala de serviço, como sempre quis, perto do barulho das máquinas, longe do barulho do mundo. As regras ficaram escritas numa folha presa, com um magnético na geladeira. Ninguém abre a porta para a câmera. Ninguém fala por Gabriel. Ninguém decide o que o corpo dele deve sentir. Álvaro assinou embaixo e pendurou a caneta ali, para lembrar que promessa boa mora na cozinha. No primeiro fim de tarde, com as 3 gerações sob o mesmo teto, Gabriel trouxe cartões de papel e um pote com canetinhas. Vamos escrever o que a casa pode ser. Teresa sugeriu asa, Ruth, cheiro. Jorge, guarda. Dona Iracema, ordem mansa. Clara escreveu janela e apagou, achando que ousava demais. Gabriel insistiu que ficasse. Álvaro escreveu pátio, como quem desenvolve a infância ao próprio vocabulário. Colaram tudo numa parede do solário ao lado do vaso de manjericão, recém-replantado. À noite, quando a casa respirou sem ser convidada, Álvaro olhou as palavras e entendeu que a mansão, enorme, precisava ser quebrada em pedaços de coisa viva. Caso contrário, continuaria sendo apenas cenário. O mundo lá fora tentou manter o enredo antigo. Em reunião extraordinária do Conselho começou às 9, com relatórios, gráficos de humor do mercado e uma frase repetida: precisamos de controle narrativo. Álvaro ouviu, respirou e deixou o hábito de responder antes de entender escorrer para o chão. Disse: narrativa que precisa ser controlada não é narrativa, é fantasia. A nossa se chama família. Houve resistência. Sugeriram afastamento temporário de Clara, auditagem do projeto social que nem existia ainda, um PR para humanizar a reviravolta. Álvaro sabia que ganharia inimigos com a decisão, mas acabou agradecendo. Quando vocês me pedem para proteger a imagem, eu escutei que devo sacrificá-la. Hoje eu prefiro ficar feio para quem não sabe, do que errado para quem importa. Não venceu por unanimidade. Venceu pelo suficiente. Clara aceitou o contrato com um cuidado que parecia reza. Tinha horário definido, autonomia para dizer não, apoio para estudar à noite. Escolheu pedagogia em uma faculdade comunitária, para aprender a não atrapalhar a aprendizagem dos outros, disse, rindo de si mesma. Teresa prometeu vigiar a neta para que ela não transformasse vida em sacrifícios. Cuidar não combina com mártir, menina, repetia. Ruth e ela viraram amigas de feira. Domingo cedo, sacolas de pano, cheiro de milho e cheiro de gente que conversa com preço sem brigar. Álvaro foi um dia e descobriu que ninguém ali lhe devia reverência. Era um retorno que a conta bancária às vezes não compra. As 5 mulheres atravessaram a própria narrativa fora da casa d'Aquino. Helena, provocada pela própria inquietação, começou a descer do caminho para ouvir crianças no corredor do fórum. Descobri que abaixar é verbo, que não consta no manual da toga. Isadora parou de patrocinar apenas eventos. Passei a frequentar as rodas que financiava e senti no corpo a diferença entre verificação e presença. Renata redesenhou uma cartilha interna sobre pessoas primeiro, depois produto. Não mudou de temperamento, mas voltei a lembrar que o lucro é consequência. Camila ligou para a pediatria às escondidas, pedindo plantões nas horas cheias. Ficou mais silencioso sobre virtudes. Bianca, ferida na vaidade, vendeu uma versão heróica de si e a versão roubada, aplausos. Ainda assim, quando a casa dela ficou vazia no fim de um domingo, a legenda não bastou. Nas primeiras semanas, a mansão virou laboratório de desaceleração. Clara combinou com Gabriel uma rotina com espaços de nada. 5 minutos de janela, 3 de passar a mão nas folhas do manjericão, 2 de ouvir o relógio do corredor. Álvaro perdeu o exagero. Depois vejo que trabalho não é só fazer. Às vezes, é deixar o a fazer se arrumar por dentro. Gabriel voltou ao clube de leitura. Comprei um livro grande demais, e ninguém o apressou. Uma tarde, a escola pediu que ele participasse de um vídeo institucional. Álvaro respondeu com gentileza firme: não, ele não é símbolo, é aluno.
A cooperação entendeu o argumento, mas o mundo ainda falou alto do lado de fora. O incidente que reorganizou prioridades aconteceu numa quarta-feira de céu branco. Teresa, que ria de pouca coisa, ficou pálida na cozinha, a mão no peito, um copo d'água intacto na mesa. Clara viu primeiro e falou por alguém sem gritar por desespero. Jorge trouxe uma cadeira. Dona Iracema abriu uma janela. Álvaro, de reunião, desceu a escada com o coração num cotovelo. Gabriel ficou no batente, uma estátua miúda de medo. Foi Ruth quem lembrou de Camila, a médica que deixou o bilhete. Álvaro ligado. Ela chegou em 12 minutos que pareciam 4 quando a porta se abriu e ela já media pulso, pressão, palavras e distância entre o susto e a tragédia. Era uma crise de pressão, não um infarto. Obrigado. Camila medicou, orientou, deixou uma cadeira para ficar mais baixo que Teresa e explicou. Simples, é o corpo dizendo chega, dona. Teresa, teimosa e sábia, respondeu, eu escudo. A casa inteira respirou de novo. Foi nesse dia que Álvaro viu que olhar para Camila não acordou neles projetos de vitrine. Acordava a vontade de pôr água nas plantas. E aquele olhar para Clara tocava outra corda, aquela da confiança que sustenta o telhado. Misturar as duas coisas seria desrespeitar ambas. Ele aprendeu a separar. Começou a caminhar com Camila no jardim, conversas curtas, risos quase culposos, sem promessas. Gabriel mudou-se porque ela não atravessava a linha que o assustava. Camila tinha um jeito silencioso de colocar cada peça no seu lugar. Eu posso ficar 1 hora, sem ninguém ver, se a dona Teresa quiser que eu confira remédios. Álvaro aceitou, porque ninguém ali precisava de plateia. A lama, que sempre chega depois do respiro, veio na forma de uma reportagem longa, cheia de fotos de teleobjetiva e frases que fingiam cuidado. Criança tem direito à privacidade. A mansão mistura o público e o doméstico. Funcionária ascende pela pena de um órfão. O texto doeu pelo que insinuava e pelo que não sabia. O conselho bramiu, a escola ligada, a tia de Gabriel, irmã de Ana Luísa, invejou uma mensagem dura. Isso não era a vida que minha irmã queria para o filho. Álvaro respondeu com humildade. Talvez não. Eu estou aprendendo. Marcou encontro com a tia, Clarice, numa confeitaria antiga da cidade. Chegou cedo, suou na mão pela primeira vez em muitos anos sem causa financeira. Clarice veio sem maquiagem e com uma franqueza que cheirava a família de verdade. Eu amava a sua irmã, disse Álvaro, antes que ela o atacasse. E falhei muito com ela. Talvez eu esteja reparando tarde pelo lado errado. Mas não vou terceirizar o menino de novo. O que essa moça, a Clara, é? Porto. E a médica? Estrada. Você pretende casar? Um dia. Hoje não. Não por aplauso. Eu vou acompanhar de perto, avisou Clarice. Não como polícia, como tia. Se você errar com ele, coloco a casa abaixo com as próprias mãos. Combinado? Tomaram café, dividiram um bolo simples. A paz, às vezes, apresenta-se assim. 2 pessoas cansadas encontrando a mesma medida de cuidado. No retorno para casa, um paparazzo saltou de trás de um carro e enfiou o objeto no rosto de Gabriel, que tinha ido junto ver a tia. O menino travou de novo, frio e raiva, subindo como febre. Clara colocou a mão em sua nuca. Camila posicionou-se entre ele e a lente. Álvaro abriu os braços, maior que a própria sombra. O fotógrafo investigou inteligência pela alheia, não pela sensibilidade própria. Jorge anotou a placa do carro. A partir daquela tarde, a segurança da casa deixou de ser sobre muros e causou comprometimento de todo o mundo em volta. Os vizinhos foram avisados, a escola reforçou os limites, a polícia comunitária deu mais voltas. O barulho do mundo diminuiu os decibéis ao redor do menino. Clara matriculou-se nas aulas da noite. Voltava tarde, às vezes com a cabeça tão cheia que as palavras escorregavam para fora. Teresa a esperava com chá de capim-santo e um caderno aberto. Escreve, menina. Se não der para escrever, desenha barquinho. Álvaro ficou orgulhoso de um jeito que parecia familiar e novo.
Quando se pegava a sorrir sozinho, tratava de fazer algo concreto, levar Gabriel ao clube de leitura, comprar sementes para o jardim, pagar discretamente a reforma da pracinha, onde crianças que ele nem conheciam especialmente de sombra. A cidade, que adora novela, ainda tentava puxar as falas para o exagero. Um colunista escreveu que o menino tem poder demais. Álvaro respondeu no único lugar que valia, dentro de casa. Estabeleceu com Gabriel combinados que eram democracia de verdade. Você não decide sozinha coisas de adulto. Eu não decido sozinha coisas do seu corpo. Criaram um comitê mínimo, pai, filho, Clara, às vezes Teresa. Camila dava parecer médica quando o assunto era corpo. Dona Iracema mandava chamar de volta para a mesa quando a conversa virava vaidade. Numa tarde de garoa, Gabriel encontrou o próprio jeito de devolver ao mundo o que o mundo lhe desvia. Foi na biblioteca pública que Ana Luísa amava. Ele, Clara e Teresa foram voluntários sem alarme numa hora de leitura. O menino, que ainda escorregou no palco grande, topou ler para 5 crianças pequenas em cadeirinhas de madeira. Leu O Pequeno Príncipe como quem conversa com um amigo. Quando travou a palavra essencial, Clara apenas tocou o papel. Ele encontrou o som. Ao final, tocou o barquinho desenhado na borda da folha e disse: "Quando não der para falar, respira." 5 cabeças assentiram. E às vezes é isso que a vida é. 5 cabeças que não te devem nada, dizendo sim com o olho. Os meses foram fazendo moradia dentro das mudanças. Álvaro e Camila, lentamente, retornando um ritmo de presença que não machucava ninguém. Ele foi convidado para jantar sem Gabriel 2 vezes, e as 2 vezes cancelou quando descobriu que o filho precisaria dele mais naquela noite. Camila não levou para o coração. Levou para a conta corrente do respeito. Uma noite ela disse: "Se um dia eu vier para sua casa, não vai ser para ser mãe de ninguém. Vai ser para somar uma mulher a um lugar onde um menino já tem uma." Álvaro entendeu sem medo. A vida deixava de ser uma substituição para virar adição. E foi nesse ponto de calmaria conquistada que a certa bateu. Uma audiência marcada por iniciativa de um grupo que se dizia Em Defesa da Infância, impulsionada por reportagens invejadas para investigar exposição indevida do menor e possível manipulação emocional por parte de diversão. Não era processo penal. Era uma tentativa de enquadrar a família numa norma que mantivesse a narrativa fria e confortável, aos olhos de quem não mora ali. Álvaro preparou documentos, testemunhos, a nota de Clara, a carta da doutora Camila, que não era advogada, mas atestava cuidado, e, principalmente, preparou-se para não usar o menino como prova. No dia da audiência, o prédio frio e cínico parecia ter sido construído para lembrar que o Estado tem voz grossa. Clarice foi junto, não como oposição, como escudo. Clara ficou na antessala, mãos unidas, sem o uniforme, roupa simples. Teresa rezava numa igreja a 3 quarteirões, prometendo vela de gratidão e descanso para as pernas. O promotor começou duro, o juiz curioso. Uma defensoria, surpreendentemente humana. Álvaro falou pouco, entregou papéis, manteve os olhos num ponto do ar onde a voz da ex-mulher parecia dizer: "Não negocia o menino." No fim, o juiz fez a pergunta que cortava o teatro. "O menor deseja falar?" Gabriel estava autorizado a dizer não. Disse sim, com a segurança de quem sabe que se a palavra falhar, o corpo é porto. Entrou, olhou para os 3 adultos togados, para as cadeiras, para o real da sua vida compactada num protocolo e disse: "Eu escolhi a Clara para ser casa. Não é para ser mãe no RG, é para ser mãe no cheiro. Isso não dá para discutir, só dá para sentir. Se vocês precisarem de papel, eu posso desenhar." O juiz, que não se lembrava da última vez em que engolira seco por causa de uma criança, baixou os olhos. Determinado o óbvio, que às vezes precisa ser escrito. Não houve exposição indevida promovida pela família. A funcionária não pratica manipulação. Recomendava-se que a imprensa fosse mantida por muito tempo.
e que todos os adultos praticassem escuta ativa, recomendação que soou quase poética na boca de quem está acostumado a parágrafos duros. Na volta, ninguém comemorou com buzina. Comeram bolo simples na cozinha, tiraram sapatos, olharam a planta do manjericão que agora finalmente tinha cheiro. Clara guardou a cópia da decisão no fundo do caderno, entre folhas com desenhos de barquinho e listas de compras. Álvaro deitou no chão do solário ao lado do filho e ficou olhando o teto. Teresa, da porta, disse: "A casa está conversando alto. Agora é aprender a não interromper." E ninguém interrompeu. O tempo fez morada em detalhes. A manjericão absorveu o caule. A parede do solário ganhou mais cartões com palavras. E Gabriel aprendeu a medir os dias pela luz que entrava às 4h20 da tarde. A decisão do juiz virou papel dobrado entre capas de livros. Mas o que de fato sustentava a casa eram coisas sem protocolo. Teresa cantando baixinho enquanto descascava laranja, Ruth ensinando que massa não gosta de pressa, Jorge aparando a barba do jeito certo para não assustar ninguém, Dona Iracema mantendo a ordem com voz de algodão. Clara estudava à noite, chegava com olhos cansados e um brilho que só vem quando o cérebro encontra uma nova prateleira onde guardar o mundo. Álvaro, sem perder o tino de negócios, começou a desconfiar das próprias urgências. Veja que se a reunião não cabia entre 2 respiros, talvez fosse maior do que merecia. A cidade continuava a tentar contar a história como se fosse nova. Mas quem morava dentro sabia que aquilo era outra coisa. Uma casa, aprendendo a falar baixo. Clarice, a tia, virou presença semanal. Trazia fotos de Ana Luísa e histórias que abriram janelas. Gabriel escutava sem dor feroz, como quem descobre que lembrar não é arrancar a pele. É passar a mão ao contrário do pelo. Numa noite de chuva boa, Álvaro chegou com uma ideia que não vinha do PR, vinha do manjericão e do barquinho. Nomes que ele já pronunciava com letra guardada, sem notário. Quero transformar esse aprendizado em uma coisa que não nos roube de novo, disse, na mesa da cozinha, enquanto Teresa alinhava xícaras. Não é fundação com meu nome, é uma sala. Várias salas. Em escolas, bibliotecas, hospitais. Salas de espera com escuta, sem câmera, sem logotipo gigante. Só manual simples do que a gente aprendeu. Respirar, não apressar, abaixar para falar, deixar o barquinho navegar. Quero chamar de porto em janela. Clara respondeu com o cuidado de quem pesa o vento. Porto para quem chega cansado. Janela para quem precisa ver para além. Exato. E se o conselho disser que não é estratégico? Eles já disseram muitas coisas. Desta vez, eu não questionei. Eu comunicado. E se perguntarem quem inventou? Uma casa. E você, se quiser, pode continuar junto. Ou ninguém assina. Clara pensou no mundo que não suporta obra sem dono. Pensei que talvez fosse hora de ensinar uma exceção. Assina Casa d'Aquino. Casa, não empresa, Álvaro sorriu. Com um problema infantil de quem finalmente achou a palavra certa. A montagem da primeira sala foi no Centro Cultural que a holding sustentou há anos com o piloto automático da culpa. Agora, o prédio ganhou cheiro de pão e de gente que volta. O técnico do som tirou o eco, a iluminação recebida tom de tarde. Dona Iracema levou toalhas de mesa que não tinham vergonha de flor. Clara escreveu um manual de 10 páginas em letra grande. Como construir porto, como abrir janela, quando silenciar, quando chamar alguém de ofício. Camila revisou o capítulo de corpo e medo. Uma doutora Salgado emprestou 2 verbos certos para evitar ruídos profissionais. Clarice, de punho firme, escreveu um texto de abertura sobre luto que não ofendia a memória de Ana Luísa nem transformava Gabriel em mensagem. Antes da manifestação, Gabriel trouxe uma caixa de papelão que pediu a Jorge para guardar. Dentro, 6 vasinhos pequenos de manjericão. Ele mesmo plantara paciente, com uma unha suja de terra e uma alegria que ficou bonita quando esquecia de escondê-la. Um para cada pessoa que me ensinou algo, disse, listando nos dedos. A tia Clarice,
A dona Iracema, a Ruth, o Jorge, a Camila e a Clara. Eu também ganhei? Disse Camila, sem disfarçar o riso novo que sorria por dentro e por fora. Ganha. Você cuida quando o corpo grita. É Clara. A Clara ganha o que fica em casa. Ó vaso grande. Clara quase disse que era demais. Teresa a cortou com um olhar sem dureza. Aprende a receber. Álvaro resolveu convidar, sem pompa, as 5 mulheres que um dia foram empilhadas numa prateleira de possibilidades. Não para reabrir a ferida, para costurar o tecido como gente adulta. Mandou bilhete curto, sem selo de importância. Estamos inaugurando salas de escuta em locais que precisam. Se quiserem ver, a casa agradece. Sem imprensa. Helena respondeu que iria. Camila já estava. Isadora mandou flores e disse que, se não chegasse em pessoa, chegaria em doação. Renata disse que tipo de contrato será aprovado para repassar verbalmente. Bianca visualizou e não respondeu. Tudo bem. Nem todo mundo sabe voltar. Havia ainda a interrogação de que as casas decentes respeitam e o amor do adulto. Álvaro e Camila caminharam pelo jardim às quintas, rindo de algo que só interessa aos dois, e decidiram que o verbo necessário por agora não era casar. Era caber. Gabriel sabia. Olhava de longe e não sentia pressa nem medo. O medo que restava morava em Clara e tinha nome antigo, confusão de papel. Ela sentou com Camila no banco do solário e disse: eu não quero ser a sombra de nada e eu não quero ser o holofote de ninguém, respondeu a médica. Se um dia eu entrar na sua casa, é de mão dada com você e com o Gabriel. Não por cima. Clara concordou. O corpo descansou 1 centímetro. Teresa, da cozinha, murmurou. Agora sim, a casa aprendeu a língua das mulheres. Do lado de fora, a tempestade miúda voltou. Uma coluna venenosa cravou que a inauguração foi lavagem de imagem. Outra sugeriu que a funcionária domina a família. Álvaro não respondeu. A segurança foi reforçada, o convite reiterado, sem imprensa. Ainda assim, no dia marcado, 3 carros escuros direcionados para estacionar em frente. Jorge, com a autoridade mansa de quem manda sem parecer que manda, designado para o quarteirão de baixo. Hoje não. O motorista entendeu. Foi embora. A abertura do porta em janela começou sem discurso. As pessoas entravam, sentavam, tocavam nos cartões plastificados, liam as instruções de respiração coladas na parede, mordiam bolo, cheiravam o manjericão. Helena chegou de vestido simples, deixou a toga no carro. Clarice ocupou uma cadeira no meio, sabendo que o meio, às vezes, é o melhor lugar para proteger sem montar guarda. Renata invejou um gerente com um contrato, mas apareceu, no fim, para ver com os próprios olhos o que dinheiro sozinho não faz. Isadora mandou crianças com livros novos, devolvam quando quiser ou não, e brilhou por mensagem. Camila segurou Teresa pelo braço, quando ela quis exagerar na força. Bianca não veio. Talvez fosse melhor assim. Gabriel, com o aval de todo mundo, quis dizer 2 frases na abertura. Não subi numa caixa. Ficou de pé, do tamanho que tinha, e disse: esse lugar é para quando o mundo fala alto. A gente vem aqui e aprende a ouvir baixo, aplausos pequenos, do tamanho que cabia. Ele tirou da caixa os vasinhos de manjericão, chamou os nomes, entregou. Quando chegou a vez de Clara, não havia vaso pequeno. Ele saiu do roteiro, que dessa vez era bonito de propósito, e pediu: podemos ir até a nossa casa? Álvaro concordou. Um corte manso no cronograma. Parte do grupo abalada. No solário, o vaso maior esperado, robusto. Gabriel tocou a terra. Esse fica. Porque mãe, que eu escolhi, não se leva para vitrine. Fica no cheiro da cozinha, no corredor, na hora de dormir. Não havia coletivo, nem trilha sonora. Havia gente que entendeu. Havia gente que entendeu depois. Havia gente que nunca entendia. E tudo bem. Naquela noite, quando os últimos foram embora, Álvaro sentou no chão com as costas na parede. Clara ao lado esquerdo, Camila à direita. Gabriel deitou no tapete olhando o teto. Teresa apareceu com cobertores como quem sabe que até a alegria dá frio. O telefone vibrou no bolso de Álvaro. Era uma mensagem curta do conselheiro mais duro.
Parabéns. Contra fatos, não há narrativa. Ele respondeu com uma foto do vaso de manjericão. O homem não recebeu resposta imediata e tudo bem. O importante é que a casa entendeu. De madrugada, barulho de janela. O vento achou fresta. Clara falou sem pressa, fechou, checou portas, conferiu a respiração da avó, a coberta de Gabriel. No corredor, cruzou com Álvaro com a cara de quem foi verificar as mesmas coisas. Riram baixo da encomenda. Antes de voltar a dormir, ela parou no solário e encostou os dedos na terra. Pensei na menina que foi, nos empregos que doeram, nos patrões que nunca souberam seu nome e nos que sabiam demais. Pensou na palavra mãe e na vida que se molha quando alguém tenta transplantá-la à força. Sussurrou para a planta sem medo de parecer louca. Obrigada por me escolher de volta. Dias depois, uma surpresa embalou o ar. Helena pediu para falar com Gabriel. Sentaram na escada de serviço, lugar de conversas importantes em casa. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela. Às vezes, quem veste toga esquece de abaixar. Eu aprendi. Se você topar, quero que eu ensine a construir uma sala porto em janela no fórum. Gabriel olhou para Clara. Ela devolveu com um se quiser. Ele quis. Ficou combinado que, uma vez por semana, o corredor frio do tribunal ganhava 5 minutos de silêncio bom e 2 de cheiro de manjericão. Não era revolução, era começo. Uma tarde, Renata chegou com um papel que, de tão formal, teve de ser traduzido em voz alta por Jorge. Fundo rotativo para salas porto em janela com governança pública. Clara arregalou os olhos. Álvaro assinou só depois que ela leu 3 vezes e concordou. Clara colocou os pratos sobre toalhas simples e brilhou de canto quando viu que ninguém disse quem cozinhou melhor. Gabriel pediu 5 minutos no fim. Não levou microfone, não subiu em lugar, não chamou luz. Ficou de pé, mão no bolso, e disse: eu tinha 10 anos quando pediram que eu escolhesse uma mãe na frente de todo o mundo. Eu achei que tinha isso. Hoje eu sei que não tinha. Eu escolhi uma casa. E depois eu entendi que a casa tem nomes. Ana. E tocou a plaquinha no vaso. Teresa, a velha suspeita o queixo. Clara, e os olhos dela brilharam sem vergonha. Camila, ela brilhante com uma humildade que não machuca. Dona Iracema, Ruth, Jorge, minha tia Clarice e até meu pai. Quando aprende a falar baixo, eu não substituí ninguém. Eu sou gente boa na mesma mesa. Obrigado por me deixarem ter tempo. Álvaro respirou, como quem pede licença ao próprio orgulho. Obrigado por me ensinar a devolver o tempo. Não houve final. Houve uma noite que terminou quando os pratos acabaram e as histórias decidiram dormir. Antes de subir, Clara ficou no solário, mão na terra do manjericão. Teresa apareceu na porta com um casaco no braço. Menina, cuidado com o sereno. Estou indo. E ficou 1 minuto a mais, porque o sereno não manda em quem se ajeita com ele. Camila passou, tocou o ombro de Clara, sem dizer nada, e passos. Álvaro, atrás, apagou a luz, mas deixou a cortina aberta, para a casa acordar com o dia. Lá em cima, Gabriel abriu o caderno de capa preta e escreveu a última lista que aquele caderno aceitaria. 4 coisas que eu aprendi. 1. Quem cuida, não se apresse. 2. O mundo fala alto, mas a casa pode falar baixo. 3. Mãe não é carga. É cheiro de casa. 4. Escolher também é dizer hoje não quando for preciso. Fechou, colocou o caderno de volta no lugar de sempre e dormiu sem medo do barulho do corredor. Na cabeceira, o barquinho de papel, que já foi chapéu e colete, descansava como quem sabe que amanhã pode virar outra coisa e continuar sendo papel. E assim, na mansão que um dia tentou simular afeto com roteiro, a vida aprendeu a voltar pelo caminho simples. Cheiro de manjericão, pão que cresce na hora certa, cadeira baixa na sala difícil, janela aberta para quem precisa ver além, e um menino que um dia achou que tinha que escolher uma mãe em público e, no fim, descobriu que poderia escolher um lugar para chamar de casa, com gente dentro que sabe esperar. Quando as luzes se apagaram, não havia aplausos. Havia o som de uma casa conversando com ela mesma,
Aquela linguagem que só as casas que deram a volta por cima desenvolvem. Passos moles no corredor, xícaras em descanso, e a promessa de que, quando o mundo falar alto de novo, alguém vai tocar o vaso de manjericão e lembrar: respira, espera, volta, qual parte mais você marcou? Comente aqui embaixo e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Seu like e seu comentário ajudam muito.